Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Alexandre. A gente faz parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vale das Virtudes, Congregação Santa Teresa. E estamos aqui com nosso irmão Diácono Cleiton, num testemunho muito impactante, muito importante para compartilhar um pouquinho das maravilhas que Deus faz na vida de uma pessoa. Estamos aqui neste podcast como complemento do nosso informativo cristão. Prezado Diácono Cleiton, seja bem-vindo ao nosso podcast, muito prazer. Quer se apresentar, quer falar um pouquinho, né, de quem que era você? Glória a Deus, maravilha. A paz do Senhor, irmão Alexandre, a paz do Senhor Jesus, todos os ouvintes, né, que Deus possa te abençoar grandemente. E eu estou aqui à disposição, irmão Alexandre, desse podcast abençoado. Amém, amém. E a gente vai começar com uma pergunta, né, Cleiton? Gostaria de saber um pouquinho de como que era a sua vida antes de conhecer a Jesus Cristo. Conta pra gente. Olha, irmão Alexandre, a minha vida antes de conhecer a Jesus era uma vida natural, né? Tinha meus pais, eu sou de Salvador, né? Nasci em Salvador. Lá em Salvador eu jogava futebol pelo Vitória, né? E aí eu vim parar aqui em São Paulo, né? Já nos 13 anos. E a minha infância foi bem tranquila, porém, meus pais alcoólatras, meu pai, minha mãe, enfrentei algumas barreiras, algumas dificuldades, né? E Deus nesse meio tempo trabalhando, né? Porque a gente não entende, mas desde o início a gente já vê Deus trabalhando, né? Então minha infância foi tranquila, né? Até eu vim para São Paulo, né? E aí quando eu chego em São Paulo aí a história já é um pouco diferente, né? Sim, sim. Olha só como Deus vai fazendo, né? Desde a infância, Deus vai traçando o plano e vai fazendo, né, a obra Verdade, dele. verdade. E aí, Cleiton, quando a gente para e observa, né, o que que te levou a aceitar Jesus Cristo? Teve algum momento assim especial, um momento marcante que te fez tomar essa decisão? Tem sim, irmão Alexandre, tem sim. Na realidade, as coisas mudou na minha vida, né? Sim. No tempo eu vim para São Paulo, cheguei a disputar um campeonato pelo Corinthians, que a minha paixão era futebol, Olha só. né? E ali na escola, aí vem a parte da mudança, né? Aí Uhum. comecei muitas vezes a faltar, né? A me envolver com amizades que já tinha outro rumo. Quando pensou que não, eu Sim. estava fumando maconha, eu estava cabulando aula, daqui a pouco comecei a fumar cigarro, Algumas decisões né? difíceis, Algumas né? decisões que... E aí vem as consequências, né? Uhum. Comecei a me envolver no crime, Uhum. né? E aí veio a consequência, que foi onde Deus afunilou, né? O caminho, né? E aí eu vim a enxergar Cristo, Sim, né? sim. Entendi. E aí quando a gente fala, né, desse seu encontro com Jesus, queria ouvir um pouquinho, né? Quais que foram, no seu ver, assim, as maiores mudanças, né, de como era o Cleiton antes de conhecer a Jesus e como é o Cleiton hoje, né? Depois de Sim, ter conhecido a Jesus, depois de ter aceitado ele como Salvador da sua vida. Conta pra gente. irmão Alexandre, eu até chegar a Jesus, né, foi muito sofrido, porque muitas vezes a gente fala para os jovens para ver muito bem os caminhos, né, os pratos que o inimigo oferece. Porque eu cheguei num momento da minha vida que eu estava aprofundado nas drogas, Sim. aprofundado no crime, eu já não dormia tranquilo, perdia noites de sono, então eu sofri muito. Então eu Uhum. cheguei num abismo, um abismo muito fundo, Uhum. né, que Uhum. só a mão de Deus pode tirar, né? Sim. Então ali eu vi a mão de Deus me resgatando e, né, quantas vezes o inimigo já tentou tirar minha vida, né, até Uhum. mesmo com droga, até mesmo com destruição, né? E ali Deus ele começa a se apresentar. E ali eu tive um encontro Que com Jesus, bênção. foi dentro de uma penitenciária, irmão Alexandre. Uhum. Sofri muito lá dentro, né? Uhum. Com 18 anos. Com 18 anos, irmãos. No início da No juventude, início né? da juventude, né? Eu, eu fui preso com 18 anos. E Uhum. aí, olha só, hoje eu estou com 44 anos, Uhum. né?
Então faz 13 anos da minha vida que eu encontrei Jesus. Que bênção. Né? E ali eu vi a mão de Deus me resgatando. E hoje eu posso perceber e transmitir uma grande mudança na minha vida, né? Que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Irmão Alexandre, Deus mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar. Que eu falava gíria, eu falava palavrões, né? Ele mudou a minha maneira de pensar. Então, realmente, o Evangelho, ele transforma. Que glória, que glória. E aí pensando, né, quando você teve esse encontro com Jesus, esse encontro, né, com a salvação em Cristo Jesus, em algum momento você teve alguma crítica, teve algum desafio, né, de realmente servir, de seguir a Jesus Cristo, mesmo sabendo que, né, você encontrou o caminho certo, encontrou a salvação que precisava, encontrou o caminho devido, né, mas de repente teve alguém que falou, que te criticou, ou que de repente, né, tentou te barrar, tentou te falar assim, olha, esse não é o caminho, não é por isso não. Teve alguma situação? Sim, Cleiton? Olha, irmão Alexandre, eu posso falar que não só uma situação, como muitas situações. Sim. Né? Quando a gente escolhe servir a Jesus, primeiro, né? A Bíblia fala que o nosso inimigo muitas vezes é da própria família, né? Infelizmente, né? Então, muitos da minha família virou o rosto para mim, né? Por eu escolher esse caminho. Amizades, né? Passou a se distanciar, né? E muitas críticas. Será que ele não está se escondendo atrás da Bíblia, né? E aí, de repente, você vê o irmão Cleito pregando dentro de um metrô, aí eles vê na rede social, de repente, o irmão Cleito pregando nos cultos ar livre, aí eles têm que ver que realmente Deus, ele transforma. Mas eu passei muitos combates e eu falo para você, irmão Alexandre, que até hoje, né, a gente enfrenta, porque quando a gente escolhe seguir a Jesus, há uma renúncia. Sim, né? Sim, justamente. Né? Aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo que é complicado, né? Mas quando a gente escolhe a Cristo verdadeiramente, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que glória, que glória. E aí hoje, né, como que você vê, como que você enxerga o seu relacionamento com Deus, né? Como que você, vendo, né, de anos atrás o Cleiton como era e o Cleiton hoje, né? Como que você vê, enxerga, né, a sua vida? Acho que isso pode ser refletido para a sua família também. A gente pode ver hoje, né, seus filhos louvando ao Senhor Jesus. Verdade. Com as vozes, com instrumentos. Verdade. Conta pra gente. Irmão Alexandre, é algo sobrenatural, né? Verdadeiramente nós servimos o Deus do impossível. A gente costuma falar, até as pessoas que estão no mundo lá fora, eles vêem diferença no crente, né? Então hoje eu tenho um sorriso, hoje eu tenho uma alegria que vem do céu na minha vida, né? O meu lar foi transformado. Sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, que foi uma guerreira, que sempre esteve ali do meu lado, irmão Alexandre, a irmã Ângela. Sim. Né? Quando eu saí, né, de lá, eu pude vir para aqui, para Santa Teresa, fui recebido pelo pastor Marcos e a família dele, a irmã Dani. Sim. Né? Tava aqui a Ingrid pequena, né? Verdade. A filha dele pequena também, e eles puderam me abraçar junto com a igreja. Esse abraço da igreja foi muito importante na minha vida. Né? Fazer parte desse ministério para mim é muito gratificante. Que né? E hoje eu posso ver a minha família envolvida aqui na obra, né? A minha esposa fazendo uma aula de música. Tem aula de música, verdade. Vai até iniciar na banda, né? Se Deus Aí quiser. eu vejo a Camila tocando ali a flauta transversal, o Gabriel tocando a guitarra. Sim, né? sim. E a gente envolvido na obra. Então Deus, ele mudou dentro de casa, mudou o meu relacionamento, ele restaurou a família, a né? família. Que glória. E o meu relacionamento com a minha esposa. Que bom. O nosso amor, a nossa união. Hoje eu falo assim, eu costumo falar que hoje eu posso dar o amor para minha família que vem direto do trono. Que bênção. Então Deus realmente, ele fez uma grande mudança na minha vida e no meu lar.
Ai, que glória. É muito bom, né, a gente ouvir esse testemunho, saber, né, como Deus cuida, como Deus transforma de forma Verdade. completa, né, em todas as áreas. Cleiton também, né, deixo aqui registrado, está envolvido, muito presente aqui na obra social da nossa congregação, Glória né, a Deus tem Deus. usado ele poderosamente. E aí, Cleiton, indo para os momentos finais aqui desse nosso Sim, bate-papo, que mensagem que você deixaria, né, para quem de repente ainda não conhece Jesus ou de repente já conhece, está parado, né? O que sim. mensagem você deixaria de reflexão aí para essas pessoas? Olha, eu costumo pregar, né, irmão Alexandre, que a porta da graça, ela ainda está aberta. E você que está ouvindo esse podcast, eu falo para você que a promessa de Deus, ele continua de pé na sua vida, né? A Amém. obra, os braços do Senhor continuam abertos, te esperando. Eu sei que não é fácil, irmão Alexandre. Uma vida de escravo não é fácil, né? Mas quando a gente enxerga essa graça, a gente vê uma esperança, né? A igreja do Senhor ainda está aqui na face dessa terra, né? E aonde a nossa voz, aonde esse podcast vai chegar, eu sei que é propósito de Deus, Eu creio, né? eu Então você creio. que está ouvindo, Deus ele tem um propósito na sua vida, né? Se você está aí muitas vezes num quarto fechado, se você está aí num lugar difícil, né? Se você está aí sobre opressão maligna, saiba que você tem um Deus que peleja por você, né? Se você se afastou, volta para o caminho do Senhor. Sabe por quê, irmão Alexandre? A obra de Deus te espera, você que está ouvindo, né? A Uhum, obra de Deus sim, continua aqui, te verdade. espera, o seu lugar continua aqui, né? Ninguém Verdade, é ocupou, não, verdade. né? Então a palavra que eu deixo, irmão Alexandre, é que volta para o Senhor, né? Porque Ele está de braços abertos, Ele continua perdoando o pecado. Não tem Verdade. pecadinho nem pecadão, Ele continua perdoando pecado, né? Deus ele tem perdão para a tua vida, né? A obra de Deus te espera, o povo de Deus está aqui de braços abertos, né? Sim, Verdade? sim. Não perca tempo, porque o que Deus tem para realizar através da tua vida, Ele há de cumprir, É né? Ou verdade. coisa boa, bem-aventurado, né? Aquele que não endurece o coração e aceita. A palavra de Deus fala que eis que estou à porta e bato. Bato. Jesus ele está batendo na tua porta hoje. É Uhum. hoje o dia da sua reconciliação, né, irmão Alexandre? Não deixa para amanhã. Eu tenho para resolver isso. O inimigo coloca várias estratégias, sabe? Para Uhum. bloquear a pessoa. Mas renuncia a tudo isso e se lança no altar do Senhor, porque Deus ele tem uma grande obra para realizar ainda na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou. Né? O Verdade. propósito de Deus continua de pé. Essa é a reflexão que eu deixo, irmão Alexandre. Que bênção, que reflexão, né, irmãos? Acho que esse testemunho é uma prova viva, né, daquilo que Jesus faz, né, fez lá no passado, né, faz no Verdade. presente, né, nos garantindo a salvação lá no futuro. Verdade. Então, Cleiton, gostaria de super agradecer, né, Imagina. a sua disponibilidade por estar encarando esse Eu desafio. que agradeço, Para irmão nós Alexandre. também é um grande desafio, é tudo muito novo, né, Sim, mas nós cremos no poder da palavra, nós cremos no poder transformador, né, que há no nome do Senhor sim. Jesus. Uma vida que seja, que ouvir este nosso momento, que ouvir esse testemunho e Verdade. ser tocado pelo Espírito Santo, né, para que haja e aconteça uma transformação, Verdade. nosso objetivo foi Glória a alcançado. Deus. Não tenho sombra de Verdade. dúvidas, né? Então, em nome aqui do nosso informativo cristão, super agradecendo, né, a Imagina. sua Estou sempre à disposição. sua É, disponibilidade, foi um prazer. Caro ouvinte da Palavra de Deus, acho que essa é a mensagem, né? Não perca tempo. Jesus está voltando, verdade. Jesus está à porta. Tem muitas bênçãos ainda para Verdade. acontecer e serem derramadas na sua vida. Então, se você de repente deseja, né, estar na dúvida, está fora dos caminhos do Senhor, deseja essa mudança hoje, abra o seu coração para É Jesus, hoje. né? É hoje. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.